hoje é dia 17 de janeiro, né? Vamos começar então mais uma apresentação dos indicadores econômicos, começando então primeiro aqui por Brasil, né? Então a gente teve aí na semana passada o Ibovespa fechando em alta de 4,1%, né? Então voltou ali próximos dos 107 mil pontos. Vale destacar aí que o desempenho da semana passada foi o melhor desempenho dos últimos 10 meses, né? Melhor desempenho semanal dos últimos 10 meses. E aí, passando então pelos destaques que a gente teve aqui no Brasil, né, no cenário doméstico, a semana foi marcada então pela divulgação do IPCA de 2021, né, que encerrou o ano em 10,06%, é o maior patamar aí desde 2015. Né? E, bom, a gente teve também em carta aberta para o Ministério da Economia, o presidente do Banco Central, ele citou então os preços das commodities e de energia elétrica, assim como os riscos fiscais que pesaram no câmbio, como os principais responsáveis aí pelo estouro do teto da meta de inflação. Né? Além disso, a gente continua vendo aí a pressão dos servidores públicos para aumento dos salários, né? Então, isso acaba sendo um risco fiscal bastante importante agora para 2022, já que o teto de gastos ele não comporta esse aumento salarial, né? Então, se essa pressão continuar firme, aí o governo vai ter que mais uma vez dar um jeito para conseguir comportar isso dentro do teto ou acabar furando novamente, né? Bom, do lado positivo, a gente teve o resultado do setor de serviços de novembro, que surpreendeu bastante o mercado, né? O setor de serviços cresceu 2,4%, tá, no mês de novembro, muito acima aí do 0,2% esperado pelo consenso de mercado. Isso acaba reduzindo aí as chances da gente ter tido um PIB negativo no último trimestre de 2021, tá? Passando agora para o cenário internacional, a gente começa falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? Então, as atenções do mercado ficou voltada aí principalmente pela divulgação de dados de inflação por lá, né? O dado de inflação ao consumidor, que é o CPI, né, que a gente chama, ele veio em 7% no acumulado anual, é o maior valor aí dos últimos 40 anos, né? Então, a gente vê que essa questão de inflação não está pegando só aqui no Brasil, realmente é uma questão, um problema global, né? É, Esses dados indicam também um quadro de inflação pressionado, né? Então acaba reforçando a aposta do mercado que o Federal Reserve ele deve iniciar uma alta do ciclo de juros por lá já agora em março, tá? Então essa mensagem ela já foi dita aí por diversos dirigentes do Banco Central ao longo dos últimos dias e o mercado já está contando com isso, né? Com essa alta aí agora já em março. Também nos Estados Unidos, a gente fala entrando no destaque aí o início da temporada de resultados do quarto trimestre de 2021. Né? Então, começou com a divulgação dos grandes bancos, né, reportando seus balanços. A gente já via nas últimas semanas o mercado já com uma expectativa positiva por esses balanços, uma vez que esse ciclo, com essa antecipação do ciclo da alta de juros, isso acaba favorecendo o setor. No entanto, os números vieram desapontando um pouquinho o mercado e com isso a gente vê aí até a Bolsa Americana fechando no negativo na semana passada, tá? Já na China a gente também teve dados de inflação por lá, então a inflação ao consumidor registrou alta de 1,5% e a inflação ao produtor de 10,3%. Ambos os valores vieram abaixo do esperado pelo consenso de mercado, o que acaba abrindo espaço aí para uma política monetária mais branda lá na China, né? Então, isso reduz um pouco a preocupação dos investidores com uma possível desaceleração da economia do país, né? E aí acaba apoiando tanto as incorporadoras por lá, né? E também grandes compradores de matérias-primas. E aí, passando agora, por último, pelo IFIX, né? O nosso índice de fundos imobiliários fechou em alta na semana aí de 0,85%, né? Retomando o caminho de alta, lembrando que o FIX ele teve uma alta bastante expressiva no mês de dezembro, né, chegou a subir quase 10%, vimos um início de correção aí no começo desse mês, e agora semana passada subindo 0,85%. Foi impulsionado aí principalmente pelos fundos de recebíveis, logísticas e fundos de fundos, tá? Aqui vou fazer até um destaque da carteira do BTG de fundos imobiliários. O Renato ele estava apurando para a gente na sexta-feira como é que tá os dividendos da carteira, né? Então, se a gente pega os dividendos dos últimos 3 meses da carteira e a gente extrapola isso para um ano, a carteira está dando um dividendo ao preço de mercado agora, né? O preço de sexta-feira de 9,87%
ao ano, né? Se a gente fosse fazer um gross up desse valor, daria 11,60% de dividendos anuais, né? Um número bastante expressivo aí para um título que tem, para uma aplicação que tem liquidez basicamente diária, né? Se tratando de ativos negociados na bolsa, tá? Bom, agora eu chamo então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas aqui para gente. Bom dia, Leandro. Oi, bom dia. Apesar desses números aí do Gustavo ter mostrado todo positivo, né? A gente teve um dólar extremamente volátil essa semana, né? A gente teve uma queda acumulada aí em 2022, então a gente está mostrando essa queda de fato do dólar frente ao real, né? O que a gente pode ver, na verdade, que tem acontecido é que todas a mira, né, do mercado está nos Estados Unidos, né? Então, tudo que está acontecendo agora a gente tem que saber o que vai acontecer com a inflação, qual que é a posição do Fed com relação a isso e como é que eles vão lidar com essa inflação. Então, eh, tem membro do Fed já falando que 4 subidas de juros não vão ser o suficiente, tem gente falando que 5 vai ter que ser o suficiente. Então, tá esse momento de indefinição que o mercado não gosta, né? Então a gente aguarda o que vai acontecer. O último fechamento aí a gente teve próximo aí aos 5,53, um dos menores patamares aí dos últimos meses, tá? É, nosso real deu uma bela valorizada frente aos pares, tá? Aqui no Bitcoin, no Ethereum, as duas criptomoedas aí continuam rondando aí nas casas de 42, 43 mil dólares e 3.300, 3.400 mil dólares, né? Sem nenhuma grandes novidades aqui nas criptomoedas. O Fed disse que vai liberar um relatório sobre um parecer sobre esses criptoativos. Então eles vão dar a opinião deles, então o mercado está bem atento aí o que vai acontecer, tá? No mais é isso, vamos ficar atento aí com os dados de inflação dos Estados Unidos, quais são as decisões do Fed, quais são as especulações de mercado, e muito cuidado, mercado extremamente volátil, beleza? Valeu, um abraço. Valeu, Leandro. Obrigado. Vou chamar agora então a Lipe para comentar um pouquinho de commodities agrícolas para gente. Bom dia, Lipe. Bom dia, vencemos a primeira quinzena aí do ano, então, com as commodities agrícolas, né? O milho tivemos uma alta de 2,70 na semana, negociada a R$ 96,71 a saca. O milho está sinalizando um certo equilíbrio entre compradores e vendedores. E no mercado físico, o milho em Campinas acaba sendo negociado nessa faixa de R$ 96 a saca, né? As previsões de chuva em áreas que cultivaram milho na América do Sul, juntamente com o movimento de realização de lucros, durante a semana trouxe uma pequena desvalorização para os futuros lá em Chicago, mas no finalzinho da semana aí houve uma reação e o milho subiu. A soja é uma queda de 2,87 na semana. Tivemos uma forte queda lá fora também, e com isso a soja acaba recuando na B3 e também no mercado físico aqui em Paranaguá. A soja está sendo negociada em torno de R$ 180, R$ 170 a saca, negociada aqui na B3 a US$ 30 a saca, né? Então, existe uma previsão também de retorno das chuvas nas regiões produtoras, e aí isso trouxe esse movimento lá de Chicago aqui internamente para o nosso mercado. Em relação ao boi gordo, uma queda de 0,25. O boi gordo ele caminha sem grandes novidades. O escoamento da carne bovina no mercado interno segue bastante lento, e os frigoríficos não têm grande interesse em acelerar as compras, né? Então, se vocês derem uma olhada no gráfico do boi, vocês vão perceber que o boi está andando de lado já faz alguns pregões, né? Ele simula uma alta, mas não pega a tendência, não se movimenta, né? Então, 336 reais, desculpa, arroba do boi gordo. O café é uma queda de 0,14, e o café segue enfrentando aqueles problemas de produção, problemas logísticos, não só problemas com o café brasileiro, mas com o café da Colômbia e também com problemas em Honduras. Isso tem mantido a tendência forte para cima, né? A maioria dos analistas já é consenso, na verdade, em, entre os analistas, de que o café segue tendência firme aí
de alta, né? Então, a gente segue aguardando os relatórios que serão emitidos essa semana sobre a próxima quinzena. Beleza, galera? Bom dia. Valeu, Lipe, obrigado. Vou chamar então o Diego para comentar um pouco das commodities globais e de juros futuros também. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Petróleo mais uma semana aí de uma alta bem expressiva, né? E isso contribuiu para que ele fechasse aí na maior cotação dos últimos 7 anos, né? Isso mesmo. Últimos 7 anos a maior alta aí, né? O petróleo na casa dos $86. A gente tá vendo esse acúmulo aí também nos últimos 12 meses de quase 60%, né? Então, realmente, movimento bem forte, né? Basicamente, essa semana, esse otimismo veio uma menor preocupação referente ao impacto, né, dessa variante Omicron em relação à demanda, né? Então isso contribuiu bastante para que fosse uma semana de alta, lembrando também que saíram os dados de estoque de petróleo abaixo do esperado, né? Porém, uma coisa que chamou bastante atenção também, o estoque de gasolina nos Estados Unidos foi bem mais alto que o esperado, né? Ou seja, vamos ver como é que vai ser essa balança, esse cabo de guerra aí. O petróleo realmente ainda está tendo uma demanda muito grande, mas uma coisa que chama atenção é o consumo, né, de gasolina, a parte final mesmo dessa commodity aí já virando em produto, dando uma segurada relativamente expressiva na faixa de 7 milhões de barris de gasolina nos Estados Unidos. Isso chama bastante atenção, tá? Sobre o minério de ferro, uma semana, como o próprio mostra o slide 0 a 0, né? Uma semana desde semana passada teve uma alta expressiva, mas essa semana sem notícias referentes ao petróleo, desculpa, ao minério de ferro, e aí fechando uma semana de estabilidade, tá? E já o ouro, mesmo aí com os juros, né, do Treasury norte-americano, principalmente o T10, que a gente usa aí mais como referência, fechando com uma alta na semana, né, em todos os vértices. O ouro fechou a semana no âmbito positivo também, né? Tem aquele cabo de guerra, né, que é basicamente que influencia sempre no ouro, que eu sempre comento, que é a questão do Treasuries norte-americano, né, e do dólar, né? O índice dólar DXY, o Leandro mostrou pouco, fechou negativo, mas os Treasuries puxaram bem, tá, a corrente para cima. Mas voltando aqui, o ouro fechou a semana no âmbito positivo, lembrando do seu atributo bem tradicional, né, digamos assim, né, ser um ativo aí que segurança diante de cenários de inflação, né, em alta, né, e é o que está acontecendo isso no mundo inteiro, e como o Gustavo falou, né, lembrando que fechou em 7% no acumulado de 2021, é a maior taxa analisada desde 1982. Eu creio que alguns aqui que estão nesse call nem eram nascidos nesse ano, né? Eu também, é claro. E, enfim, voltando como um ativo aí de segurança e fechando, né, a semana, mais uma semana acima do patamar de $1.800, né? Isso é um patamar bem relevante, né, para o ouro, tá? O patamar de segurança, digamos assim, tá bom? Pode passar o slide, por favor, Gustavão. Beleza. Aqui os DIs, um movimento muito parecido à semana passada, né? Semana passada também o DI 23, o vértice mais curtinho aqui, teve uma alta bem pequena, e nos outros vértices a gente teve uma alta bem mais expressiva, e foi o que aconteceu nessa semana. Não na mesma proporção da semana passada, né? Isso é evidente, cerca aí de um terço aí, mas enfim, a gente também teve uma queda aí, principalmente nos vértices a partir de 2023, né? Apesar aí desse sentimento de mercado de pressão inflacionária no Brasil e no mundo, esses riscos domésticos, né, Gustavo passou agora há pouco sobre o orçamento fiscal e a atenção sobre a variante Omicron, que isso a gente vai continuar no radar por muito tempo, né? Mas basicamente a falta de volatilidade na curva demonstrou que os riscos, né, já estavam bem precificados, ou seja, na semana passada, né, a gente teve uma alta bem forte, né, de todos os vértices, até um pouco mais que o esperado aí por nós, e essa semana, digamos que foi uma semana apenas de correção, uma leve correção, e o mercado sentindo realmente isso daí. Mas é claro que as notícias não estão muito positivas, principalmente no nosso âmbito fiscal, devido a esse orçamento fiscal, tá? Em relação aí às notícias, né, o que será divulgado nessa semana, o destaque aqui no exterior é basicamente o PIB chinês, né, do quarto trimestre de 2021, será divulgado, além dos dados de atividade econômica no país. Já na zona do euro, a gente vai ter aí dados de inflação para o mês de dezembro, né, olho nisso daí também, né, saiu do mercado norte-americano, mas dezembro vamos ver como é que fechou a zona do euro, se vai nessa alta acima do esperado também. E no cenário doméstico, aí a gente vai ter a divulgação do IBCBR, né, que ele é basicamente uma proxy, né,
do PIB, né? Ou seja, referente ao mês de novembro, é bastante algo que vai rastrear aí o PIB, né? Que vai sair referente ao mês de novembro, e a arrecadação federal do mês de dezembro, e a prévia também do GPM de janeiro, tá? Já no lado político, essa paralisação prevista aí, né, para amanhã, né, no dia 18 aí, dos servidores públicos, né, de algumas classes, deve servir aí como termômetro na pressão no orçamento, né, que segue para a sanção já na semana que vem. Ou seja, o âmbito fiscal, mais uma vez, como o Gustavo falou também há pouco, como é que vai se lidar com isso? Será que eles vão conseguir realmente manter alguns aumentos aí que estão sendo, digamos, prometidos por algumas classes federais? E se isso acontecer, aonde que isso vai entrar no nosso orçamento, que parece não ter mais espaço para isso, né? Então, realmente, possivelmente teremos aí uma semana de volatilidade também, principalmente aqui no nosso Brasilzão. Tá bom, galera? Boa semana a todos.